Glória a Deus. Meus amados irmãos, 2 Coríntios capítulo número 6, e apenas o versículo de número 16, nós vamos estar lendo, apenas o versículo de número 16. Glória a Jesus. Cadê o nosso leitor da Bíblia? Veio hoje? Está aqui? Tá? Muito bem. Vou convidá-lo a me ajudar, porque isto dá uma sequência melhor. Pastor Eudes Marques sempre tem nos ajudado nesse mistério. 2 Coríntios 6 e 16 está escrito: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta. Ou, que parte tem o fiel com o infiel? 16. 16. Eu acho que eu comecei no 16, pulei para o 15 aqui, mas não tem problema. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre nós como habitação divina. Estamos já algumas segundas-feiras, e eu sempre estava lendo lá em Tiago. Hoje nós resolvemos ler nesse texto que ele é ainda mais específico. Tiago 4 e 5 que estávamos lendo, não é? Cuidais vós quem vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Paulo, então, ele falando aos coríntios, discorrendo sobre o perigo do crente se prender a um jugo desigual. Quantos que estão sofrendo porque se prenderam a jugo desigual, seja por uma amizade desigual, seja por um casamento desigual, seja por uma sociedade desigual. Quando falo em sociedade desigual, me lembro um dia que visitei um irmão, lá no quilômetro 58, no estado do Pará. O irmão Antônio Alves. Ele tinha um sócio que não era crente. Ele era um homem muito rico, dono de pimenteiras, dono de fazendas de gado, dono de fazendas de laranjas, e ele tinha muitos comércios, e entre os quais um galpão enorme, onde ele armazenava a pimenta do reino. E o seu sócio não era crente. E eu conheci seu sócio, inclusive foi para o culto naquela noite conosco. Mas ele, junto com o sócio, ele me contou, ele disse: quando eu fui fazer sociedade com ele, eu disse para ele: só tem um jeito de você ser meu sócio. Se você, mesmo não sendo crente, ser dizimista. Porque eu não quero um sócio que não seja dizimista. E o sócio disse: muito bem, para ser sócio eu vou ser dizimista. E ele não era crente, mas era dizimista, porque o Montônio disse que não aceitava um sócio que não fosse dizimista, porque um sócio não dizimista é uma maldição na vida do sócio dizimista. Porque não tem consenso entre o templo de Deus e o templo de Belial. Não tem consenso. Não há amizade, não tem liga, não tem cola nisto aqui. Então é isso que Paulo, ele está dizendo. Mas, no texto, eu tomo, aonde ele diz assim: porque vós sois o templo do Deus vivente.
Meus amados irmãos, eu quero trazer ao longo da Bíblia o desenvolvimento dessa doutrina. Ontem nós estudamos na nossa escola dominical, os amantes da escola dominical, aqueles que gostam da escola dominical, e diga-se de passagem, são os melhores crentes. Me perdoe os irmãos que não vêm para a escola, né, ou por algum motivo, mas os crentes que amam a escola dominical são os melhores crentes. Me perdoe os irmãos. Os que gostam do culto de doutrina e os que gostam de escola dominical são os melhores crentes. Sim ou não? Sim, são os melhores crentes. Os que amam a escola dominical e os que amam o culto de doutrina. Aqueles que amam só os shows gospel, aqueles que vivem só procurando movimento, irmão, esses crentes, eu gosto de chamar, são perna de taboca. Por que perna de taboca? Quando o vento vem, cai. Qualquer coisinha murmura de Deus, mas o crente da escola dominical, do culto de oração, que ora e está no culto de doutrina, eles são cedro do Líbano, são palmeiras do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ontem da escola dominical, nós estudamos sobre a revelação de Deus para Jó. E eu quero falar um pouco sobre esse desenvolvimento da doutrina da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. E eu quero que você, com paciência, nos acompanhe um pouco. Desde o jardim do Éden, vamos ver essa doutrina pouco a pouco se intensificando até a chegada de Cristo e até a revelação do mistério de Deus chamado igreja. Até que isso realmente se concretizou na vida da igreja, igreja do Senhor Jesus. Esta palavra igreja, os estudantes de teologia sabem muito bem, que ela vem do grego eclésia, ou eclesia, alguns chamam, não importa, mas ela significa tirados para fora. É por isso que Paulo está falando aqui da separação, não é? Um povo separado, tirado para fora do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Glória a Deus. E isto foi acontecendo, como por exemplo, Gênesis 3:8, por favor, pastor Eudes Marques vai estar lendo, Gênesis capítulo 3, versículo 8. No jardim do Éden, Deus já estava aí, falando com o homem. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Você veja bem que isto é uma revelação de Deus. Isto é uma revelação de Deus para um homem caído por sua própria causa, na ruína do pecado, mas Deus não deixou de se revelar a ele, mesmo Adão já caído, mesmo que Adão havia transgredido o mandado de Deus, não coma, ele cometeu uma transgressão, um pecado, uma anomia, ele transgrediu, ele transpassou limites proibidos de Deus, mas o Senhor não deixou de se revelar a ele. A Bíblia diz que eles estavam escondidos, porque uma das coisas que o homem faz quando ele peca é se esconder. É uma das coisas que ao pecar, ele se esconde, ele procura se ocultar, não é? Ele procura se ocultar. Veja aí, Jó 24:15. Jó, livro de Jó, estamos estudando, né? A última lição é domingo. Se você não é aluno da escola, se matricule numa escola mais perto da tua casa, numa congregação, seja um aluno da escola, fecha a tua casa durante a manhã e vá para a escola dominical aprender a palavra de Deus. 24:15 de Jó. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Olha aí,
Assim como os olhos do adúltero aguarda o crepúsculo, quer dizer, aguarda a noite, ficar de noite, ficar escuro, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Por quê? É porque o pecador, ele gosta de viver escondido, porque ele não pode, é pecado, então ele tem que se ocultar. A primeira coisa que o homem faz é se ocultar, não é? E quando ele se oculta, ele também se afasta da presença de Deus. O salmista Davi, orando, ele disse: Senhor, não me lances fora da tua presença. Ele havia pecado, caído em adultério com Batseba, ele havia matado Urias, estava em pecado, cometeu um adultério, um assassinato, a sua alma estava angustiada, e a primeira coisa que ele disse: Senhor, não me lances fora da tua presença. Deus, irmãos, é tão misericordioso, que ele foi ao encontro de Adão, mesmo caído, ele foi ao encontro de Adão. Adão, onde você está? Aleluia. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Lógico. Essa pergunta também não é retórica, não. Essa pergunta é: Adão, olha o teu estado. Olha onde você caiu. Olha onde você foi parar. Eu te avisei, Adão. Você não se deu por avisado, mas Deus se revelou lá no Éden. Glória a Deus, para o primeiro homem que ele formou, Deus se revelou a Adão, como prova que o nosso Deus é um ser relacional. Nosso Deus, ele quer ter relacionamento com o homem, ele quer habitar com o homem. Glória ao nome do Senhor. Saltando, meus amados irmãos, para o livro do Êxodo, capítulo 3 e versículo 4, nós vamos ver Deus na sarça. Aleluia, relacionamento de Deus, revelação de Deus. Vamos ouvir a leitura. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Glória a Deus, Deus na sarça. Estava Deus, a Bíblia diz que virando Moisés e vendo Deus, que Moisés virou, ele bradou do meio da sarça. É o relacionamento de Deus, é a revelação de Deus. Ali, quando Deus se revela, ele estava buscando preparar um libertador para o seu povo, nesse caso, Moisés. E o próprio Deus declarou em Êxodo 3:8: porquanto desci para livrar o meu povo Israel do Egito. Olha, irmãos, como esse Deus, ele se revela, como ele se relaciona. Eu desci. Glória a Deus. Sim, só Deus pode dizer assim, porque ele está nos altos céus. Eu desci. Glória ao Senhor. Para quê? Para livrar um povo que estava cativo, um povo que vivia oprimido, mas era o povo de Deus que estava ali. E o Senhor agora, do meio da sarça, ele brada, ele se revela, ele se mostra para Moisés, dizendo: Moisés, eu desci, Moisés, para livrar o meu povo. E Deus prepara Moisés, e Moisés se torna o libertador do povo de Israel. Vamos ver em Êxodo 14:24, Deus na coluna. Glória ao Senhor. Deus na coluna, 14:24 de Êxodo. Êxodo 14:24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Glória a Deus. Deus na coluna. Deus se revelando numa coluna que estava ali de fogo, de nuvem. Deus se revelou na coluna. Deus se revela na coluna para julgar os egípcios opressores e para conduzir seu povo no deserto. Aquela coluna que Deus se revelou naquele dia, irmãos,
que fez com que houvesse uma separação entre o campo do povo de Israel e os soldados de Faraó, o Senhor se pôs no meio, aquela coluna, e para frente a coluna iluminava, e para trás a coluna escurecia. É o Deus dos milagres, fazendo milagres, se revelando, é o Deus mostrando o seu relacionamento com o seu povo. E o que ocorreu? Que durante aquela noite toda, os filhos de Israel puderam escapar pelo meio do mar vermelho, que estava seco, e depois que eles escaparam, Deus fechou o mar, e o povo do Egito, os soldados, cavalos, cavaleiros, morreram afogados ali no Mar Vermelho. Aquela coluna que o Senhor se mostrou naquele dia, aquela coluna estaria todo o tempo para guiar o seu povo em todas as suas caminhadas. Capítulo 40 de Êxodo, a partir do versículo 36, de 36 a 38, aquela coluna que se apresentou naquele dia na saída, ali no Mar Vermelho, ela acompanharia, Deus se relacionaria com o povo todo o tempo através daquela coluna. Vamos ver esta leitura. 40, 36 a 38. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Em todas as suas jornadas. Veja bem, porquanto a nuvem do Senhor, aquilo não era uma nuvem de chuva, não era uma nuvem de fumaça, era a nuvem do Senhor, era o relacionamento, era a manifestação de Deus, e aquela nuvem ficava ali parado, durante todo o tempo. A Bíblia nos diz aqui, olha, se a nuvem se levantava, não caminhava, eles ficavam ali, todo o tempo. Se ficasse um mês, ficava, se ficava 2 meses, ficava, ficasse um ano, ficava ali. Enquanto a nuvem não andasse, o povo de Israel também não caminhava. Isto fala da direção de Deus para aquele povo no meio do deserto, o deserto seco ali da Jordânia, né, vindo para a terra de Canaã. Mas a nuvem do Senhor de dia cobria o sol, não é? Para que eles não morressem naquele sol causticante. Aquela nuvem cobria o sol, ficava ali e cobria, e fazia com que todo o povo de Israel, aquelas milhares de pessoas do povo de Israel, ficassem na sombra. Que maravilha! Glória ao nome do Senhor. E à noite o deserto esfria, e como esfriava o deserto, aquela nuvem virava numa tocha de fogo. Glória a Deus, que aquecia aquele povo e brilhava todo o arraial do povo de Deus. Isso é a manifestação, a revelação. Nós estamos mostrando na Bíblia que o nosso Deus é um Deus que ele se manifesta, é um Deus que se revela, é um Deus que está no meio do seu povo. Glória a Deus. Vamos ver Deus no tabernáculo. Glória a Deus. Deus no tabernáculo, em Êxodo 40 também, nessa mesma leitura, mas no versículo 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aleluia. Deus no tabernáculo, aqui Deus se revela a sua glória, seu esplendor, sua magnificência. Glória a Deus. E nós devemos mais uma vez acentuar e falar aqui que não é a Shekinah de Deus como muita gente ensina, não tem nada a ver. Aqui é a glória, e esta palavra glória no hebraico não é Shekinah, esta palavra é Kabó, viu? É Kabó,
glória ao nome do Senhor, e no grego é doxa, e não é Shekinah. Então muitas pessoas, quando vê movimentação de Deus na igreja, diz: a Shekinah de Deus está aqui. Isto é um aprendizado errado, aprenderam errado, e repetem como louro, como papagaio, uma coisa sem saber o que está falando. Aqui foi a glória de Deus, glória ao Senhor, a magnificência, o resplandor de Deus, que desceu no tabernáculo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Dali do interior do tabernáculo, Deus iria dirigir o seu povo por todas as suas caminhadas. Vejam Êxodo 25 e 22. Êxodo 25 e 22. O Senhor ia dirigir o seu povo através da sua glória, das suas manifestações no tabernáculo. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aleluia. Ali virei a ti, contigo, de cima do propiciatório, quer dizer, aquela tampa da arca que ficava ali. O Senhor falou: eu virei a ti do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A minha manifestação vai ser assim para ti. Glória a Deus. Enquanto havia a nuvem do lado de fora, mas Deus se revelava para Moisés e para o sumo sacerdote. Ele se revelava lá dentro daquele lugar chamado Santo do Santo, ou lugar santíssimo. Deus se revelava ali, que significa dizer, irmãos, que o povo de Deus, o povo de Israel, nunca ficou sem a manifestação de Deus. Vamos ver também quando o povo de Israel entrou na terra, que já se colocaram na terra, e depois veio o tempo, depois de Samuel, veio o tempo da monarquia, Saul, Davi e Salomão. E Salomão constrói o templo, e quando Salomão constrói o templo, nós vamos ver o que aconteceu então com a glória de Deus, que havia estado no tabernáculo todo o tempo. Inclusive Davi tinha trazido a arca de Deus, tinha feito uma tenda para a arca de Deus, mas agora Salomão constrói o templo. Em 2 Crônicas, capítulo número 7, de 1 a 3, vamos ver o que aconteceu agora com a presença de Deus e com a manifestação de Deus e a revelação de Deus para o seu povo Israel. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Agora o Senhor, ele fixa residência no templo levantado por Salomão. A sua glória enche o templo. Essa glória, meus amados irmãos, permaneceu ali. Aquele fogo, aquela fumaça, aquela glória, agora não estava mais na tenda, mas estava no templo que Salomão construiu e dedicou ao Senhor. Glória o nome de Jesus. Quando o povo de Israel foi levado cativo, quando destruíram o templo, Ezequiel estava lá dentro, no reinado de Nabucodonosor. Ezequiel, lá na Babilônia, ele profetizava, e o Senhor mostrou para o profeta Ezequiel o pecado dos filhos de Israel. E naquele momento, então, Ezequiel, ele contempla algo triste de se ver, e nós vamos ver isto em Ezequiel, capítulo de número 8. Vamos
ver esta leitura, para ver o que aconteceu com esta glória que estava no templo, esta glória que esteve lá com Moisés durante os 40 anos na caminhada, esta glória que estava no tabernáculo, esta glória que estava no templo. Mas nós vamos ver alguma coisa que ocorreu com esta glória em Ezequiel capítulo 8, do versículo 4 ao 6. Vamos ver aqui 8, do 4 ao 6 versículo. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Muito bem, irmãos, nós costumamos dizer que quando o pecado entra por uma porta, a glória de Deus sai por outra. Porque a glória de Deus, ela não coaduna, ela não vive, ela não convive, ela não coabita com o pecado, não é? No templo. Ela não tem como habitar, é como água e óleo, não se mistura. Então nós vimos aqui que a glória estava lá. Ezequiel viu a glória, mas o Senhor disse: olha, veja as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Eles estavam fazendo e Deus estava dizendo: não vai dar para conviver aí, por causa do pecado. Vamos ver Ezequiel capítulo 9, versículo de número 3. 9 e 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Você vê que ele sai de cima do querubim e já vai para a entrada da casa. Ele já não está mais, a glória já não se sente mais bem sobre o querubim, que era o lugar dela estar. Você vê que lá em Êxodo, quando lemos em 25 de Êxodo, o Senhor disse que a glória dele ia se manifestar sobre o querubim. E dali ele daria as diretrizes para o povo de Israel. Mas agora ela se levanta de onde está o querubim e vai para a entrada da casa. Vamos para o capítulo 10, 18 e 19 de Ezequiel. 10, 18 e 19. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Veja bem, a glória já tinha saído agora do templo. Eles se levantam, eles saem, não está dando para ficar no templo, não está dando para conviver com todo aquele pecado, que nós não lemos todo o capítulo 8, mas se você ler o capítulo 8 inteiro, você vai ver quanto pecado, quanta idolatria, quanta indiferença. Você vai ver aqueles homens que estão no templo, mas estão de costa, voltado às costas para o santuário. Eles estão ali apenas de corpo presente. Ah, meus amados irmãos, eu não quero neste momento ainda entrar em detalhe de aplicação, mas quantos que estão hoje com as suas costas já viradas para o santuário? Eu não estou dizendo para um templo hoje de tijolo, estou dizendo para o santuário, até porque Ezequiel também não tinha um templo físico. Isto aqui tudo era visões espirituais para o profeta Ezequiel. Mas finalmente em 11 e 23
de Ezequiel, veja o que aconteceu com a glória. 11:23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Não havia lugar para a glória mais no templo. Então a glória sai nas asas dos querubins e a glória do Senhor levanta e sai do meio da cidade e vai para o cume de um monte, e lá permanece a glória do Senhor. No cume do monte não tinha lugar, não tinha habitação, estava daquele modo como disse Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A glória do Senhor estava também desta forma, meus amados e queridos irmãos. Porém, pela exiguidade do tempo, nesta noite, eu quero continuar falando da manifestação. Aqui vemos a glória de Deus manifestado para Adão lá no Éden, para Moisés lá na sarça, para Moisés lá na coluna, para os filhos de Israel na coluna de fogo e na coluna de nuvem, para os sacerdotes sobre os querubins, para Salomão lá dentro do templo, para Ezequiel, ele viu as visões também da glória de Deus, e que por fim esta glória pairou sobre o monte. Mas ontem nós falamos sobre isto, a maior manifestação da glória de Deus foi em Cristo Jesus. Quando chega o nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, ele era tudo, ele era além do tabernáculo, além do templo, ele era também a arca, o propiciatório, nele estava tudo. O escritor aos Hebreus diz que tudo que estava escrito lá no Antigo Testamento era sombra do que iria se concretizar cabalmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então em Cristo, a Bíblia diz, o versículo lido aqui pelo presbítero Otoniel, capítulo de número 5, de segunda aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 19, Paulo disse, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aquele Deus que estava na sarça, aquele Deus que estava no horto, no Éden, aquele Deus que estava na coluna, aquele Deus que estava no tabernáculo, aquele Deus que estava no templo, aquele Deus que se manifestou nas visões de Ezequiel. Agora Paulo disse, Deus estava também em Cristo. Glória ao Senhor. Aquele menino que nasceu naquela manjedoura, bendito é o nome do Senhor, ali, por isso que quando Simeão, ele toma nos seus braços o menino, glória ao Senhor, ele pega dos braços de Maria, ou de José, não sabemos, ele toma nos braços e diz, agora Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Glória a Deus, aleluia. Agora Deus está em Cristo, reconciliando o mundo a si mesmo. E veja bem, da mesma forma que Deus não levou em conta a transgressão de Adão, mas ele se revelou a Adão, ele se manifestou a Adão, assim também o Senhor, ele não leva em conta as transgressões dos homens, mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. Fiquemos com esta palavra, Deus estava
em Cristo, reconciliando o mundo. Aleluia. Veja bem, a palavra do Senhor nos diz que Cristo se manifestou em carne, falando então da encarnação do verbo. 1 Timóteo 3,16, aquele que se manifestou em carne. Em João 1,14, ele disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha a glória voltando, aquela glória que foi para o monte, aquela glória que ficou perdida, aquela glória que ficou agora andante, que ficou perambulando, não tinha onde pousar. Vieram, meus amados irmãos, 400 anos que não havia profecia, foram 400 anos que o mundo não sabia para onde ir, passaram-se 400 anos, aleluia, mas a glória estava voltando. A gente vê o João Batista, que eu chamo o eletricista de Deus, que vem trazendo os cabos da glória do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Lá vem o eletricista de Deus trazendo as centelhas, e ele trouxe a centelha, porque ele disse assim: eu venho batizando com água, mas após mim vem um batizando com Espírito Santo e com fogo. Glória, o nome do Senhor. A glória iria voltar, não estava perdido não, porque a glória estava chegando para iluminar os corações. E a Bíblia diz que a terra que estava em trevas viu uma grande luz. A luz é aquele que pode abrir os seus braços e dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu peço que o pastor Eudes leia para nós João 1,18. Esse versículo foi lido aqui algumas vezes ontem. 1,18 do Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aleluia. Este o revelou. Quem tem uma Bíblia atualizada aí para a gente? Glória a Deus. Pastor Daniel tem a Bíblia atualizada. Ele vai ler para nós também na Bíblia atualizada. Por favor, pastor Daniel. Liga aí, meu filho, por favor, o microfone. Mas é bom que o pessoal da internet escuta, pastor. Tá bom, tá ótimo, obrigado. João 1,18, versão atualizada. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É quem o revelou. Glória a Deus. É quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor, ele continuava se revelando. Ele quer se revelar. Ele queria se revelar. Agora já não tinha mais templo, agora não tinha tabernáculo, agora não tinha outro modo. Como Deus vai se revelar? A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora ele manda o tabernáculo descendo do céu, o seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. O Verbo que esteve no princípio construindo tudo, fazendo tudo. Glória a Deus. Aleluia, edificando tudo. Agora estava no meio dos homens o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Jesus se tornou o templo fiel de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Veja o que escreveu Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1 e 3, por favor, pastor Eudes. Aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aleluia, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia, a expressa imagem da sua pessoa. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho, que é a expressa imagem da sua pessoa. Glória a Deus. Deus não pode ser visto por ninguém. Se 1 Timóteo capítulo 6 e 16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum um dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ninguém pode ver a face do Pai, não, mas o tabernáculo dele, o templo dele, chamado Jesus Cristo, ungido, segundo Pedro falou, o Filho do Deus vivo. Então João escreve dizendo: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aleluia. Quando Jesus disse para os seus discípulos em João 14 e 7, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Olha, se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus lhe disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Queria dizer: olha para mim aqui, o Pai está aqui, eu sou o templo do Pai, eu sou o templo da glória do Pai, o Pai habita em mim. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 14:20 de João. Veja aí. 14:20 de João. 14:20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou no Pai. Bendito é o nome do Senhor, eu estou no Pai. Ele estava ali, mas ele disse: mas eu estou no Pai. O Pai também está em mim. É uma mistura que precisa ser revelado. Jesus disse para os seus discípulos: e já desde agora o conheceis e o tendes visto. É algo espiritual, meus amados irmãos. É uma revelação de Deus para o coração do homem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tito 2:11 diz: e a graça de Deus se manifestou. Ela não nasceu, ela manifestou. Ela já existia, pré-existia com o Pai. Ele estava com o Pai desde o princípio. Mas agora esta graça, esse favor imerecido de Deus, esta graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. A glória de Deus esteve em Cristo todo o tempo. João disse: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era cheio da glória, ele era cheio da graça. Quando ele falava, o povo ficava embevecido. Quando ele falava, o povo dizia: ninguém fala como ele fala. Quando ele orou, os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar, porque ninguém orou como ele orava. Não, ele orava diferente. Sabe por quê? Porque quando ele orava, ele já orava sabendo que o Pai ia escutar.
quando ele orou à beira do túmulo de Lázaro, ele disse: Pai, eu vou orar, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu vou pedir, aleluia, glória ao Senhor, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele, a vontade do Pai estava nele, e ele fazia a vontade do Pai, ele era o tabernáculo de Deus, porque quando a casa é nossa, nós fazemos com a casa o que nós queremos fazer, aleluia, e colocamos na casa o móvel que nós queremos colocar. Assim era Jesus, Deus fazia com ele, porque ele era o tabernáculo do Pai. Ele disse: eu não faço nada que o Pai não mande, eu não faço nada que não agrada ao Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aleluia, até a comida. Ele disse: eu me alimento, a minha alma se alimenta em fazer a vontade do Pai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Será que Ele nos ensina alguma coisa? Meus amados irmãos, mas eu não posso concluir sem falar. Eu falei de Deus no Éden, de Deus na sarça, de Deus na coluna, de Deus no tabernáculo, de Deus no templo, de Deus em Cristo. Mas eu tenho que falar de Deus em nós. Eu preciso de falar de Deus em nós. Glória a Jesus. 1 Coríntios 6,16. O texto que nós lemos. Ou 2 Coríntios, desculpe, irmãos. 2 Coríntios 6,16. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Não é um Deus morto, que muita gente anda com ele pendurado no pescoço. Me perdoe, os idólatras, aqueles que carregam o Cristo ou o crucifixo de um Cristo morto, magro, feio, pendurado no pescoço, além que seja de ouro ou de pedras preciosas, mas está pendurado. Ele não te carrega, é você que carrega ele. Não é esse Cristo, é um Deus vivo, é um Deus vivente. Está dizendo: vós sois o templo do Deus vivente. É um Deus que tem vida, é um Deus que fala, é um Deus que comunica. Aí o povo fica doido quando o crente diz assim: Deus me falou. E Deus fica falando com um comedor de arroz e feijão? Lógico, arroz, feijão, macaxeira, cuscuz, queijo do reino, quem pode, queijo de coalho, glória a Deus, farofa de feijão, macaça. Bendito é o nome do Senhor. Mas o templo não é a barriga, o templo não é o estômago, o templo é o espírito, o templo é a alma. É aí que Deus fala, é aí que Deus se revela, aleluia. O espírito do homem é o santo do santo de Deus, aonde ele sobe, a arca de Deus que está em nós, que é Cristo. Ele se revela, ele fala e ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ele guia. E quando ele se manifesta, ele manda. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Ele agora, através do seu Santo Espírito, mora em nós. 1 Coríntios 3,16. Vós sois o templo do Espírito Santo. A maior revelação de Deus foi, sem dúvida, através de Cristo. Seus discípulos diziam: que homem é este? Oh, que revelação! O pastor Pimentel de Carvalho escreveu, está na nossa harpa cristã, um hino: Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Bendito é o nome do Senhor. Os discípulos olharam ele andando sobre as águas, acalmando a tempestade. Que homem é este? Aleluia. Marcos relata o seguinte em Marcos 10:32: e iam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizado. Eu gosto desse versículo, glória a Deus. Jesus na frente, os discípulos atrás, Jesus andando, os discípulos olhando, Jesus está indo, os discípulos atemorizados. É Ele, é Deus que está conosco, é o Emanuel, Deus conosco, templo do Deus vivente. Vai ali, glória a Deus. Pedro, quando o Senhor mandou jogar a rede, que eles vieram com aquela grande quantidade de peixe, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador.
Jesus, sem dúvida, a maior revelação. Porém, Paulo agora nos diz, em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus, a esperança da glória. Esta, escute isto, igreja do Senhor, povo de Deus, povo comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, como dizia um irmão amigo meu, lavado e enxaguado pelo sangue. Muitas vezes a pessoa lava e não enxagou, fica um pouco aí. Eu disse, você está lavado e está enxaguado, meu filho, tu está limpo, purificado. Povo de Deus, escute isto, aleluia. A igreja é a revelação final da glória de Deus para o mundo. Olha que responsabilidade que a igreja tem. Não haverá outro templo, não. Não haverá outro tabernáculo, não. A glória de Deus agora, ou ela se manifesta através da minha vida como igreja, ou ela deixará de ser manifestada. Mas eu posso dizer, Senhor, usa a minha vida como igreja tua na terra para manifestar a tua glória, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, eu quero. Você quer? Você quer essa glória? Você quer que o mundo veja a glória de Deus? Então seja templo do Espírito. Deixe o Espírito te possuir. Oh, aleluia! E eu concluo lendo este versículo para a igreja, 3:18 de 2 Coríntios. Glória a Deus, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Qual imagem? Aquela imagem que é a expressa imagem do Pai, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É isto que o Senhor quer de nós, uma igreja que reflita a sua glória. Não é uma igreja apenas que está aí dizendo que é a igreja, mas uma igreja que reflita a glória, que o mundo possa ver a glória, possa sentir a glória, e nesta igreja eles vão dizer, ali está a glória, o povo de Deus, os cristãos, os pequenos cristos, aleluia, e o Senhor habitando em nós. Que Deus em Cristo nos abençoe por sua glória, aleluia, aleluia. Fiquemos em pé para uma oração. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e dá lugar ao Espírito Santo de Deus um momento. Oh, você que reflete a glória de Deus neste mundo. Oh, oh, aleluia, bendito, bendito, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, meu Pai. Oh, Jesus querido, a tua igreja, Senhor, o mistério que esteve oculto desde os tempos remotos passados, mas foi manifestado agora, Senhor, entre os gentios. Através de Cristo nós podemos refletir a glória de Deus em nós, como templo do Espírito Santo, fazendo brilhar esta luz do Evangelho de Cristo neste mundo perdido, resplandecendo como o astro de Deus no meio do mundo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Aleluia. Amém, Jesus. Podem sentar, meus amados irmãos. Aleluia. Aleluia. Wallenberg. Oh,